Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Diamantes Eternos. Eu sou o pastor Luiz Miguel e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer a dica de mais um livro aqui para vocês. Um livro que eu li, estudei e usei na igreja recentemente e eu creio que pode ser uma grande bênção para a sua vida, para o seu ministério, inclusive para a sua igreja. É o livro Cultivando a Reciprocidade, publicado pela Editora Batista Regular e escrito por José Marques e José Roberto da Costa. Então é um livro de vida cristã, um livro de comentário bíblico, estudo bíblico, que pode ser usado na escola dominical, em cultos nos lares, pequenos grupos, ou para o próprio estudo individual, devocional da pessoa. Eu gostei muito do livro pelo tema, por ser escrito por dois irmãos brasileiros, então isso alegra o nosso coração ver nossos irmãos aqui do Brasil produzindo boa literatura para a honra e glória de Deus, para a edificação da sua igreja. É um livro de 128 páginas, sendo 126 de conteúdo. Então, Cultivando a Reciprocidade, ele trata dos mandamentos bíblicos da reciprocidade ou da mutualidade. Os mandamentos bíblicos uns aos outros, tudo que a Bíblia nos fala para fazer uns para com os outros, entre os irmãos, entre o povo de Deus, entre as pessoas. E dividido em capítulos, cada capítulo focado em um versículo, em um dos mandamentos, a maioria deles os positivos, como amar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, e alguns focados nos mandamentos negativos, como não mentir uns aos outros, não julgar uns aos outros e por aí vai. Então, todo o capítulo começa com o título, o mandamento, aí tem um versículo chave, o versículo principal, que é o centro ali da lição. Tem um texto bíblico, normalmente o texto em que o versículo chave está incluído. Tem uma lista para leitura semanal, vários outros textos relacionados. E aí começa o estudo, começa com Preparando o Solo, que seria a introdução do tema, outro nome que os autores deram. Espalhando as Sementes, que é o próprio desenvolvimento do tema, e aí dividido por pontos. Por exemplo, perdoar uns aos outros, aí vai ter o que é perdão, como exercitar o perdão e assim por diante. Tem as divisões, subdivisões, tudo muito bem explicado e de forma bem clara, bem simples, bem objetiva mesmo, bem direta. Tá? Os autores são bem francos e a leitura é muito bem agradável, foi muito bem escrito, e a análise bíblica, toda a forma como eles colocaram o tema, de forma muito clara e edificante, tá bom? Em cada parte tem um local para perguntas, né? Tem um espaço, algumas perguntas e um espaço para respostas. Particularmente eu não gosto disso nos livros, tá? Quase todos os livros que eu leio, que tem perguntas, seja no meio ou no final, eu pulo. Ou às vezes eu leio só para ler, para concluir a leitura tudo, mas dificilmente eu respondo ou uso isso, porque para mim isso é algo pessoal, eu não gosto, não me ajuda muito. Mas eu sei que muitas pessoas gostam, inclusive conhecidos, amigos, gostam tanto para o seu estudo devocional pessoal, quanto para fazer com suas classes e grupos de estudo. Então é válido, ajuda a expandir o tema, a pessoa a refletir, a colocar outras coisas que talvez não esteja ali no texto. Então isso aqui vai do gosto de cada um, né? Mas tem. E aí tem no final, né, de cada capítulo, colhendo os frutos, que seria a conclusão, e uma oração no final, um momento de oração. Um pedido a Deus que nos ajude a colocar em prática aquele mandamento. Eu já tinha esse livro há algum tempo e demorei para ler por diversas razões. Eu comecei a ler em um momento e deixei e depois voltei. E o livro é muito bom, tá? Muito edificante, muito desafiador. Eu usei na nossa igreja, a Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Piuí, nos cultos de oração na terça-feira. Então, o período ali da mensagem, da meditação bíblica é um pouco mais curto. Então eu fiz baseado neste livro por várias semanas, quase sempre um culto por capítulo, às vezes dividia em 2 ou até em 3, dependendo do tamanho aqui do conteúdo. Porque eu gostava de ter um tempo bem tranquilo,
explicar bem claramente, ilustrar. E foi uma grande bênção na minha vida, um bom tempo de estudo, uma leitura agradável. Então eu li e reli várias vezes o livro ao longo destes meses, tanto para minha própria edificação pessoal, meu próprio conhecimento, quanto na preparação dos estudos. Eu fazia uma adaptação, em alguns casos eu levava uma folha para os irmãos baseado no livro e eu adaptava, resumia, modificava alguma coisa. E eu quero indicar aqui para vocês o livro desses nossos dois irmãos, aqui José Marques e José Roberto da Costa, publicado aí pela editora Batista Regular, tá bom? Aqui os bonequinhos todos unidos, porque é isso que Deus quer de nós, que amemos uns aos outros. E eu até deixo aqui o versículo da lição 2, amar uns aos outros, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vejo que nos dias que vivemos tem sido uma luta para os cristãos e para a Igreja de Cristo colocar em prática os mandamentos da reciprocidade, num mundo individualista, egoísta e de isolamento por várias questões que temos vivido nos últimos anos, e temos perdido muito da comunhão, da união e da vida em grupo. É uma dificuldade, eu confesso, nós sentimos um peso ao falar sobre esse tema, ao pregar, ao ensinar. Há uma dificuldade na recepção por parte de muitos. Então é um desafio para nós, como igreja, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, voltarmos à palavra e aos mandamentos do nosso Senhor, da reciprocidade, da mutualidade. Amar, servir, perdoar, honrar uns aos outros. Essa é a vida cristã. É uma vida em família, uma vida em comunidade, uma vida juntos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, em obediência à sua palavra, até que Ele volte. Nós não estamos aqui para viver sozinhos, somos um corpo, uma família, membros uns dos outros, e a vida cristã só vai se desenvolver e ter sentido quando nós vivemos como Deus quer, na mutualidade, na reciprocidade. Então essa é a dica de hoje, um livro muito especial. Eu vou deixar o link, eu vou procurar ele disponível em algum lugar e colocar aí para quem se interessar, e vale muito a pena, tá bom? Então essa é a dica de hoje, Cultivando a Reciprocidade, da editora Batista Regular, um ótimo livro para a nossa edificação. Então eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, deixa a sua curtida, um comentário, e compartilha também o vídeo se for do seu interesse para outras pessoas que talvez gostariam de conhecer este material, tá bom? Eu desejo as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a amar uns aos outros e obedecer os seus mandamentos, que são para a sua glória e para o nosso bem, para o crescimento da igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um forte abraço a todos. Deus os abençoe.